Bem-vindos a mais um programa Linha Aberta. Vamos, e como habitualmente temos feito às terças-feiras, compulsar sobre um assunto ou assuntos que fazem parte do dia a dia e que, acima de tudo, mexem com a vida do cidadão comum. E para ajudar, naturalmente, nesta compulsação, tenho em estúdio, portanto, o jornalista Marcelo Mosse, a quem eu agradeço a presença aqui em estúdio, portanto, para estes minutos de conversa. Obrigado. Pois, de igual forma também a doutora Terezinha da Silva, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para falarmos, portanto, deste assunto que interessa, portanto, a todos nós. E hoje vamos centrar-nos no atentado ao Dr. José Jaime Macuano, que, como é sabido, a comunicação social tem estado a fazer alusão, portanto, a este acontecimento. Desconhecidos que ainda estão, portanto, a monte e ainda por identificar, em número também não especificado. Na manhã de ontem, raptaram, portanto, o Dr. José Jaime Macuano, melhor dizendo, que é docente universitário e também comentador residente aqui na STV, e como resultado e em consequência, portanto, deste rapto, desferiram tiros, ferindo, portanto, nos membros inferiores, está neste momento hospitalizado e, portanto, a merecer e a beneficiar de cuidados médicos. Vamos tentar entender, portanto, os contornos desta ação, desta situação. Se calhar começando por perguntar aqui ao Marcelo Mosse, na sua larga experiência, portanto, como jornalista e como, portanto, comunicador, se calhar tentar perceber sobre possíveis motivos que possam ter levado, portanto, ou criado esta situação de baleamento, diga-se, do Dr. Jaime Macuano. Antes de mais, eu gostava de tecer dois pontos prévios. Um é desejar as rápidas melhoras ao Dr. Macuano. O segundo é que parece que tem instalado o medo. Portanto, na sociedade, eu para vir cá, digamos, recebi várias chamadas de desaconselhamento. Não vai. Portanto, se houve um objetivo a atingir, que é este de silenciar vozes eventualmente críticas, parece que esse objetivo está a ser alcançado. Agora, é preciso contextualizar isto. Portanto, o crime contra o Dr. Macuano acontece num contexto em que nós estamos a ver uma guerra, a tal guerra de baixa intensidade, o conflito de baixa intensidade. Portanto, temos um contexto em que não há um calar de armas no campo, nas estradas, portanto, há mortes de inocentes, mas também com o crime contra o José Macuano vemos que há, digamos, também um certo troar de canhões dentro das cidades que visa, digamos, silenciar este tipo de correntes críticas e não necessariamente correntes críticas do ponto de vista de política partidária, mas correntes que representam, digamos, vozes da sociedade civil. O segundo ponto que eu gostava de frisar em termos de contexto também é que vemos um silêncio do Estado, das autoridades do Estado, por exemplo, a PGR, né, que legitima um certo tipo de interpretação sobre as motivações deste crime, incluindo, digamos, a ideia de que foi um crime político. Portanto, este silêncio valida, portanto, qualquer tipo de conjecturas e, sobretudo, conjecturas que apontam para um crime de natureza política. A justiça eu não estou a dizer aqui política, digamos, acusando um ou outro, mas num contexto de guerra de baixa intensidade, repito, portanto, parece que vale tudo. Portanto, o terceiro aspecto que eu gostava de frisar é a questão de que parece que este crime é mais um indicador de que esta ação de silenciamento de vozes é uma ação bem organizada. Portanto, e quem está a ordi-la, que é o ordil, portanto, quem traçou o plano, parece que está, digamos, a atingir os efeitos, porque, digamos, cada vez que eu falo com pessoas, sente-se, digamos, tanto medo, a opinião pública está intimidada. Pois, e nesta intimidação, ou neste ato que aconteceu, portanto, o Dr. Jaime Macuano,
que ilações, que interpretações é que se podem tirar? Interpretações imediatas. Muito boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Eu também queria associar-me ao Marcelo Mossi e dizer que estamos aqui a falar de um caso, um atentado do nosso colega e amigo José Jaime, e então enviar também as melhoras e também dizer que aceitei vir para também vincar a nossa posição como membros da sociedade civil. Houve também desaconselhamento, mas dissemos que temos que estar unidos e poder explicar e tentar sermos firmes em relação àquilo que a nossa Constituição, no seu artigo 3 e 48, fala na liberdade de expressão, liberdade de opinião e o acesso à informação. Então, para dizer que nós estamos aqui também para reafirmarmos que vamos continuar a lutar pela democracia, a lutar pela nossa Constituição. Nós temos estado a ver que, de há uns anos para cá, uns sinais visíveis de coartarem a liberdade de expressão às vozes que se levantam os seus pontos de vista em relação às elites dominantes. E quando essas vozes criticam as elites dominantes, então estas são sinais visíveis. Nós vimos no passado com o Carlos Cardoso, há 2 anos com o professor Gil Sistac, depois os magistrados que se seguiram. E não só, eu falo daqui da cidade de Maputo, mas podemos ver a nível das províncias. Ainda hoje na STV há 2 casos de raptos e desaparecidos numa província. Os membros da comunidade se referem que um carro militar levou um cidadão que estava sentado a tomar tomar chá, levou e até hoje o cidadão não aparece. Numa outra província, um membro também de uma comunidade também é levado e não se sabe onde é que está. Então é uma preocupação muito grande. Aquilo que está-se a passar, já há muita tinta que foi já passada com outros casos e este caso. E eu quero dizer que o Macuane, portanto, era comentador, é um académico, é um estudioso permanente. E ele não dizia as coisas e sem fundamentação. E estudava, dava a sua opinião com o propósito de melhorar, de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Subentende-se nas suas palavras que, portanto, este atentado, portanto, ao professor Macuane possa ter, portanto, tido alguma motivação baseada, portanto, nos comentários que vinha fazendo nos programas exatamente, da STV, portanto, não qualquer outra motivação que não tivesse. Nos comentários, nos debates que muitas vezes também participava, então, e isso trazia nas elites a preocupação em relação a calar a boca, a calar as vozes daqueles que discordam. E isso é um atentado realmente à liberdade de expressão. Que até eu vou ler o artigo, que fala muito bem em relação ao direito que nós temos, todos os cidadãos têm direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o direito à informação. E o exercício da liberdade de expressão, que é a faculdade de divulgar o seu próprio pensamento por todos os meios legais, e o direito à informação, que não podem ser limitados por censura. E isto é muito grave. Pois bem, olhando nesta perspectiva, portanto, da previsibilidade, olhando na perspectiva de que Macuane possa ter sido baleado pelos comentários que vinha fazendo nos diferentes debates na STV e por aí também, como é que nós interpretamos, como é que nós percebemos, ou como é que nós interpretamos que se possa perpetrar um crime tão previsível quanto esse?
Bom, não sei, o alcance da sua questão é profundo. Aquilo que eu devo dizer é que, digamos, não se pode dissociar, digamos, a intervenção pública do Dr. Macuando com crime. Portanto, digamos, o móvel, digamos, claro, portanto, para este crime, portanto, foi o seu, digamos, a sua expressão de cidadania. E devo também frisar que este crime acontece num contexto em que o país vive uma situação penosa em termos de credibilidade, tanto na opinião pública interna e lá fora. Temos a questão da dívida oculta, que motivou, digamos, reações hostis da parte dos doadores, por exemplo, ou do Estado, e quer se queira, quer não, este atentado contra o Dr. José Macuando vai agravar muito mais, digamos, aquilo que é a credibilidade do país como um todo. Vai agravar, eu tenho informações de que algumas chancelarias diplomáticas que estavam nos últimos dias simpáticas em relação à continuação de certas linhas de financiamento a determinados fundos públicos estão a recuar. Estão a recuar porque a liberdade de expressão é um ingrediente fundamental da democracia. Hoje, o Banco Central teve uma reunião com a CTA, portanto, em que um dos seus administradores, portanto, fez lá a diplomacia, digamos, da crise atual, portanto, em que passa, digamos, uma esponja ou omite, digamos, este indicador. O indicador de direitos humanos é fundamental e portanto, eu adivinho consequências, digamos, mais drásticas para o país do ponto de vista de mobilização de recursos em função deste crime. Marcelo Moço hoje fez um post, portanto, na sua página de Facebook e, consequentemente, também, portanto, o jornal O País fez uso, portanto, deste artigo que escreve. E uma das coisas que escreve e que diz é que o Estado, o Presidente da República, deveria dar a cara para fazer algum pronunciamento em relação, portanto, ao índice de recrudescimento da criminalidade no país. Quer sustentar? Sim, eu defendo que, digamos, em função da pessoa em causa, portanto, o Dr. Macuando, portanto, nós estamos perante um crime violento de uma gravidade terrível. E, portanto, era expectável que alguma figura do Estado viesse a público, pelo menos, desmarcar-se. Portanto, porque há esta percepção de que isto é um crime, portanto, político. E, portanto, eu esperava, sinceramente, portanto, ouvir, pelo menos a nível político, o Ministro do Interior, digamos, a vir condenar com veemência, digamos, mas não há esta atitude. Esperava também a PGR fizesse alguma coisa, não é? Porque a PGR tem a obrigação de investigar e comunicar. E comunicar pública. A PGR não deve esperar, digamos, não deve ir a reboque da polícia. Portanto, a PGR tem, digamos, a prerrogativa de ser a primeira a ir ao terreno, portanto, verificar o que aconteceu, e não há até agora, evidências de que isso tenha acontecido. Diga-se, silêncio ou aparente silêncio da PGR cria espaço para que o crime e os criminosos estejam mais à vontade, sintam-se mais à vontade, mais à solta. Curioso que ainda ontem a PGR esteve em Conselho Coordenador em que, digamos, declarou outra vez que nós vamos combater o crime organizado, portanto, aquela baladainha, digamos, habitual, mas no terreno, portanto, na prática, ela não tem expressão. Doutora Terezinha, para si, qual deveria ser o papel da Justiça neste momento, não para este caso concreto, mas para todos os casos que já vêm acontecendo? Portanto, estamos a falar do baleamento
do juiz na Matola, do procurador, dos magistrados, enfim, altas figuras da sociedade, e agora, portanto, de uma figura também que vai emitindo o seu pensamento como académico e acontece uma situação desta ordem. O papel da justiça. A justiça tem que lutar pela sua independência. Lembremos o caso do ano passado, em agosto de 2015, em que a PGR levou o caso do Carlos Nuno Castelo Branco como atentado à Presidente da República e aos jornalistas, o Veloso e o Banze, como contra a liberdade de expressão. E até hoje não há nada. A morte, o assassinato do Sistac, até hoje não há nada. Então a Justiça também deverá fazer o seu exame de consciência. Se não tem capacidade, que peça apoio internacional, apoio regional, para descobrir quem são, primeiro, quem são os autores, quem são os mandantes. Até hoje não temos nada. Este é um aspecto muito importante. Eu quero ler aqui o que o Presidente Nunes, na sua tomada de posse, se referiu, e é muito importante isto também. Eu vou também com o Marcelo a dizer que o nosso Presidente que deverá dizer alguma coisa. No seu discurso inaugural, ele disse: convido todo o povo moçambicano para participar no processo de fiscalização do novo ciclo governativo. Portanto, Deus está a convidar a todos que participemos na governação e que exercendo a nossa liberdade de expressão segundo a Constituição. Então, me parece que aí a Justiça não está a ser independente e não não está a cumprir o seu papel, mesmo a todos os níveis, não é? E eu também, falando da boa da Justiça, eu estou a pensar sobre, houve o caso ontem de manhã, a RM não deu sequer uma única informação. A TVM não deu sequer uma única informação. E são órgãos de comunicação social, que são públicas, que é com o meu imposto. Portanto, e eu exijo que eu tenho o direito à informação de um caso que todo mundo fala, que é um caso bastante grave para a nossa sociedade e para a nossa democracia e para a nossa credibilidade como país e como sociedade, como povo. O que é que pode criar, diga-se, daqui para frente, ou num futuro breve, portanto, este atentado contra o Dr. Macuano, portanto, para os comentadores, os jornalistas, os académicos, os pensadores, aqueles que emitem, portanto, as suas opiniões relativamente quer à situação do país ou outras situações que são de interesse nacional? Pode criar duas situações e dois pontos de vista. O primeiro é dizer, vamos avançar. E realmente os jovens, nós iniciamos, há 40 anos com a nossa Constituição, aprendemos que é possível criar um sistema democrático. E eu tinha muito orgulho em dizer que no Moçambique nós somos diferentes dos outros países, porque temos algum jornal independente, que escreve os seus pontos de vista, e, portanto, os jovens, os cidadãos e cidadãs moçambicanas têm já um ambiente em que vão continuar a contestar. Isto é um aspecto. Do segundo aspecto, é para criar o terror, não é? O terror e o medo. Então, também é possível que outro grupo, que há um grupo de cidadãos e cidadãs que dizem, bom, não vale a pena então falar e vamos ficar calados, porque também pode acontecer o mesmo. Portanto, há duas vertentes em relação a esta situação. Mas também há muita, no seio dos jovens também, há muita vontade há muita vontade e desejo ir à luta para que não nos esmaguem. Pois, Marcelo, no seu percurso jornalístico teve
a triste experiência também, portanto, do caso Carlos Cardoso, que, portanto, foram companheiros de redação. Vive agora, portanto, uma situação também, portanto, de um comentador de televisão, um académico. Encontra alguma parecença, sob o ponto de vista de tentar silenciar, portanto, alguma voz, algum pensamento, alguma ideia em relação, portanto, Sim, e os contextos... Isso é óbvio. Agora, a nota dominante é que nós temos uma administração da justiça que vem, digamos, alimentando esta cultura de impunidade. E eu penso que o ponto central é esse, que devemos frisar, é que nos últimos anos, este tipo de criminalidade violenta e alguma com contornos económicos, digamos, tem estado a acontecer sem que a justiça, digamos, haja de uma forma, digamos, cabal. A taxa de sucesso da investigação judicial contra o crime violento, exceptuando o caso Carlos Cardoso, que teve, digamos, aquele sucesso em função também de uma conjuntura de pressão dos doadores, é nula. E isto não tem só que ver com esta ideia da falta de independência política do Poder Judicial. Temos que olhar também para aquilo que é a capacidade, portanto, o investimento que o Estado tem feito na criação de uma polícia científica, por exemplo, é quase nulo. Nós vimos nos últimos anos um reforço da capacidade repressiva da polícia, incluindo, digamos, uma das dívidas ocultas, então foi para isso, mas zero ao nível da criação de condições técnicas de formação, de criação, digamos, de capacidade técnica para a investigação do crime violento. E, portanto, estamos num contexto terrível a esse nível. Agora, o que é que deve acontecer? Eu penso que deve acontecer, digamos, a vontade política ao mais alto nível para... Uma eventual independência do judicial. Não, o judicial é independente, em termos, digamos, formais é independente. Falamos em termos efetivos? O debate que tem sido feito é que, digamos, o facto de a Procuradora-Geral da República ser nomeada pelo Presidente da República reduz a sua independência. E eventualmente, digamos, o ideal seria que fossem os pares, portanto, os pares, a indicarem quem os representaria. Mas isso formalmente, digamos, não tem resultados concretos se não houver investimento concreto em termos de capacitação. Eu discordo muito com esta reivindicação recorrente da magistratura do Ministério Público de proteção dos magistrados, porque digamos, não vemos um histórico de eficiência da justiça no que diz respeito, por exemplo, ao combate à grande corrupção. Portanto, a grande corrupção e decorrente disso, temos a recuperação de receitas que o Estado perde por aí, que, isso, eventualmente, que seria um dos entry points para que eles tivessem, digamos, mais a proteção. Portanto, este debate da proteção que eles exigem hoje, acho que é muito discutível. Pois. Sob o ponto de vista de repercussão internacional e os efeitos que pode causar, portanto, olhando para a conjuntura nacional, portanto, a forma como o país está a ser visto, portanto, nos últimos meses, em face, portanto, da questão das dívidas ocultas e por aí afora. Depois surge este atentado, adicionado a outros que já tiveram, portanto, já ocorreram, portanto, nos últimos meses. O que é que se pode esperar, portanto, que o mundo veja? Não, é aquilo que eu já disse antes, é que, digamos, os direitos humanos, a liberdade de expressão, são indicadores fundamentais da democracia. Digamos, a cooperação de Moçambique com o Ocidente, com os doadores bilaterais, por exemplo, que dão apoio ao orçamento do Estado, vai ficar, digamos, afetada também em função disto. Não só em função, digamos, do endividamento oculto e dos níveis em que chegou a nossa dívida pública.
Portanto, e volto a frisar, tanto que estamos num contexto em que os atores políticos, os atores do sistema de governação em Moçambique, como o Banco Central hoje, com a CTA, tanto tendem, digamos, a descurar isto. Mas o impacto, digamos, que isto terá, eu penso que será terrível. Pois bem, doutora Terezinha, falamos aqui também, portanto, da questão da democracia, que pressupõe algumas liberdades, entre elas, portanto, a liberdade de expressão e por aí afora. Será a nossa democracia, se quisermos fazer essa avaliação, ainda despreparada para assumir, para olhar, para aceitar as diferenças de opiniões do Estado e por aí? Nós estávamos a caminhar bem de há uns anos para cá. Estávamos a caminhar, tudo se faz em construção, não é? E passo a passo. Mas de há uns anos para cá já estamos a divergir em relação à construção de uma sociedade democrática e pluralista, em que a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de acesso à informação estão sendo postas em causa. Perguntou ao Marcelo, a nível internacional, eu acho que se houver vontade política, a nível das Nações Unidas, há os relatores especiais, por exemplo, que dão o report em relação à liberdade de expressão, que dão o report em relação ao acesso à informação. E pode haver também uma intervenção neste sentido e de avaliar o nosso país, qual é o estágio em relação à liberdade de expressão. Temos também as comissões de direitos humanos que se não estou a erro, de 2 em 2 anos, que os países reúnem-se para dar o seu relatório em relação à situação dos direitos humanos. A última foi no ano passado, não, foi este ano, em fevereiro, que o membro de Moçambique deu o seu relatório sobre a situação, houve várias recomendações. Também este é outro espaço que a nível internacional que vão cobrar sobre a nossa posição em relação à implementação dos direitos, do respeito e a liberdade em relação aos direitos humanos. Portanto, de alguma forma sugere dizer que tarda, portanto, a afirmação da livre ou da consolidação da liberdade de expressão em Moçambique. Não há dúvida. Não há dúvida, infelizmente não há dúvida. Pois, e só podemos reverter essa perspectiva negativa de avaliação de Moçambique, se houver, da parte da Justiça, digamos, uma ação muito concreta em relação, não só a este crime contra o José Macuane, mas a toda a conjuntura, digamos, de criminalidade em Moçambique, porque não é só o José Macuane, há todos os dias gente anónima que está a ser, digamos, assassinada, raptada, silenciada. Sequestrada. A PGR, neste caso concreto, já devia ter vindo a público. Sinceramente, não faz sentido. Digamos, Pois bem, aqui o Marcelo a fazer uma pequena pausa. De qualquer das formas, continuamos a analisar este atentado do Dr. José Macuane. E mais além no nosso programa vamos também abrir a oportunidade aos telespectadores, até porque o programa Linha Aberta é para isto mesmo, é para que os telespectadores também possam entrar, interagir, deixar ficar as suas reflexões relativamente, portanto, ao tema que está em conversa, em debate, e hoje, portanto, este tema que ainda vai, portanto, mexendo com algumas sensibilidades, e temos estado a falar, portanto, que este ato bárbaro aconteceu, portanto, no princípio da manhã de ontem, e, portanto, o Dr. Macuane está ainda hospitalizado e a merecer, portanto, o tratamento médico. Esperamos, naturalmente, que recupere logo e volte, portanto, ao convívio dos seus. De qualquer das formas, Marcelo, depois que este crime foi perpetrado, a polícia também não fez ainda qualquer pronunciamento, tendo remetido, portanto, para o habitual briefing. Mas que procedimentos é que deviam ter sido tomados pela polícia, sobretudo no local onde aconteceu este crime, de modo a eventualmente encontrar alguma pista para seguir? Pois, eu não sou criminalista
para estar a fazer conjecturas muito concretas em relação a isso. Aquilo que é básico e elementar é que, digamos, o local do crime podia ser alvo de uma perícia, digamos, a polícia devia ter ido lá, digamos, ou logo a seguir ao conhecimento do crime, portanto, tentar encontrar eventuais testemunhas. Portanto, isto não precisa de uma orientação suprema. O procurador distrital de Marrakech, que é, digamos, o distrito onde o caso aconteceu, tem, digamos, estatutariamente obrigação de desencadear esse tipo de investigação. Não há evidências até hoje de que isso tenha sido feito, o que é grave, porque eu acho que, digamos, o contexto em que estamos, esta ausência de investigação, este aparente silêncio legitima, digamos, esta cultura do medo que está-se a tentar implantar em Moçambique. Portanto, parece que estamos num contexto em que o intolerável é tolerado. Daí que um cometimento forte e vigoroso do Estado é necessário até para dar sinais, digamos, à sociedade civil, portanto, à população moçambicana e não só, de que o Estado não compactua com este tipo de coisas. Isso não está a acontecer. Eu acho que, digamos, a qualidade de comunicação das autoridades do Estado públicas para com a opinião pública em relação a vários assuntos, a vários dossiês, é muito pobre. Acho que, digamos, devia haver aqui um investimento muito profundo na comunicação das coisas. Pois bem, eu quero convidá-los para um breve intervalo. Nós voltamos imediatamente a seguir e nessa altura abrimos as linhas para o estimado telespectador deixar ficar também a sua reflexão relativamente ao tema que está, portanto, em análise, em debate. E recordando, portanto, que falámos do atentado, portanto, ao professor José Macuano, mas também fazemos alusão a outras situações já em Macuano, portanto, a outras situações que vêm acontecendo e, aparentemente, num silêncio bastante preocupante por parte do Judiciário. Saímos e voltamos já a seguir. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Linha Aberta, noite de terça-feira, e hoje estamos a olhar, portanto, para esse acontecimento que mexeu e continua a mexer, portanto, com os cidadãos nacionais. Vamos ao encontro dos telespectadores. Tenho a impressão de ter o primeiro telespectador. Muito boa noite. Bem-vindo ao programa Linha Aberta. Muito boa noite. Boa noite, o Gabriel. Bem-vindo. É o Gabriel Mufundisi, sim. A sua reflexão. Eu estou a lamentar aquilo que está a acontecer no nosso país, porque além deste que
foi baleado ontem, aconteceu com um jornalista da televisão de Moçambique, parece que foi a semana passada. Já aquilo ali, é preciso que a nossa instituição da justiça e a polícia deve trabalhar muito. Porque aqui pode haver oportunistas que aproveitam essa guerra que nós temos, fazer as coisas deles, nós ficarmos a bater nas cabeças, enquanto são as pessoas que estão a fazer para ver o que é que vai acontecer. É preciso nós todos termos vigilância e a polícia trabalhar muito, os tribunais também, a Procuradoria-Geral da República também trabalhar muito para diminuir ou acabar com essas coisas. Porque essas pessoas que estão a comentar nas televisões e rádio, está a ajudar, porque democracia é assim, a pessoa tem que falar, só não é para ficar calado. Muito obrigado, vou deixar espaço para os outros. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Portanto, foi o nosso primeiro telespectador a querer deixar ficar, portanto, a sua reflexão relativamente, portanto, a este tema que está em análise hoje, atentado, portanto, ao Dr. José Jaime Macuane. As linhas estão abertas, estão disponíveis e o nosso primeiro telespectador a falar sobre a questão do oportunismo, que eventualmente possa existir algum oportunismo relativamente, portanto, a estes aproveitamentos, portanto, para que se perpetuem estas ações. Doutora Terezinha, procede esta ideia do oportunismo que possa estar a existir e eventualmente possa acontecer? Mas vou pedir que retenha, portanto, o seu raciocínio, porque temos mais um telespectador. Muito boa noite. O Sr. Langa está em linha. Boa noite. Boa noite. A sua reflexão em relação ao nosso tema. Eu quero, antes de mais, lamentar o que está a acontecer no nosso país. Infelizmente, ninguém pode concordar, ninguém pode dar uma opinião favorável e ninguém pode necessariamente, digamos, alinhar com o problema de assassinatos, de bandidagem, que nós estamos a assistir todos os dias, muito alto nível de criminalidade que o país está a assistir nesse momento. Há várias situações, como muito bem, concordo plenamente com o que estavam a dizer aí os convidados, os participantes, de que a criminalidade está a atingir níveis, digamos, insustentáveis para um país. Se dissemos que a criminalidade, não queremos só falar deste assunto que estamos hoje aqui a viver, que é o atentado que o meu amigo, por acaso, conheço perfeitamente, o Dr. José Jaime Macuane, sofreu. Mas também temos que pensar porque a Procuradoria também não toma a mesma atitude em relação àquilo que os homens da Renamo têm estado a fazer, ou o partido da Renamo também tem estado a fazer, que é matar pessoas inocentes, pessoas indefesas nesse país. E isso tudo faz parte da criminalidade. Talvez é por isso que nós temos estado a ver a polícia a correr atrás. Ainda não vimos as Forças Armadas a parearem a Renamo. Em relação a esta situação que estamos a ver hoje, em relação ao atentado ao Dr. Macuane, eu estou preocupado fundamentalmente no que está a acontecer, na forma, na abordagem, como está sendo levantada pelos painelistas aí, porque vai perceber que estão a transformar um homem natural, um homem que é moçambicano, um homem normal como qualquer um outro homem, somente numa perspectiva política. Ele é uma pessoa normal, é uma pessoa que vive nessa sociedade. Ele é uma pessoa que... Nós estamos a atrapalhar a justiça quando levamos todo o assunto e remetemos à posição dele política. Ele, quando vai fazer política, quando vai fazer comentários no programa, na STV, ele vai fazer comentários sobre o seu ponto de vista. E é uma situação que ele está livre de dizer. Estamos num país democrático com liberdade de expressão, que ele pode dar suas opiniões sempre que ele dá suas opiniões. Mas tudo que acontece na vida dele, particular, não pode ser diretamente ligado, na minha opinião, singela opinião, não pode ser diretamente... Muitíssimo obrigado portanto, pelo seu contributo. Penso que terá ficado o essencial, portanto, da intervenção do Sr. Langa, a deixar ficar, portanto, o seu pensamento em relação ao nosso tema hoje em debate. As linhas estão abertas, vamos deixar que alguns outros telespectadores também possam interagir, deixando ficar, portanto, o seu pensamento relativamente ao recrudescimento do crime no país, sobretudo na cidade capital do país, que nos últimos meses tem, portanto, estado a tomar proporções
extremamente alarmantes. Vamos falar com o Narciso, também liga-nos de Maputo. Muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Boa noite. Boa noite. Sim, gostaria também de dar um pequeno comentário sobre o caso que está aí preso, nomeadamente, que tem a ver com o baleamento bárbaro, digamos, do professor universitário, nomeadamente, o Jair Macuyana. Sim? Sim, nós estamos a acompanhar. Pode prosseguir. Exatamente. Gostaria de dizer o seguinte, que o nosso regime político parece efetivamente ainda não estar, digamos, aberto, ou parece ainda não estar, digamos, preparado para fazer face àquilo que são as diretrizes ou aquilo que é o preparo democrático. Talvez isso esteja um pouco associado ao fator, digamos, transicional democrático, ou seja, quando olhamos para a forma através da qual o nosso país foi democratizado, vamos encontrar que foi uma democracia, digamos, forçada muito mais pela conjuntura internacional, por um lado, por outro lado, pelas dinâmicas internas. Quando falo de dinâmicas internas, estou a falar concretamente, digamos, pela guerra civil, que desempenha um papel muito decisivo, não é? Do ponto de vista da consecução da democracia. E da conjuntura internacional, estou a falar, nomeadamente, dos apoios financeiros e dos condicionalismos que os nossos doadores impunham, nesse caso, que era adotado o sistema político para que Moçambique, digamos, pudesse aderir, estou a falar do FMI, Banco Mundial, etc. Portanto, uma vez que essa democracia é uma democracia forçada, obrigou que as nossas elites abrissem o sistema não por vontade própria, mas sim devido a esses condicionalismos. A democracia tem, digamos, os seus pressupostos: a liberdade de expressão, direito de disputar o voto, fonte alternativa de informação, entre outros, digamos, ingredientes que sustentam ou que servem de alicerces da democracia. Agora, quando nós temos um dos alicerces da democracia, que é a liberdade de expressão, e o indivíduo, quando exerce essa liberdade de expressão, é, digamos, perseguido, é intimidado, é silenciado, digamos, naquilo que se costuma dizer, algemar as palavras, como é que democracia nós devemos efetivamente cultivar? Porque se democracia faz-se através da liberdade de expressão. E quando a pessoa está, digamos, nesse, digamos, gozo, né, pleno da liberdade de expressão, a pessoa é depois perseguida. Tivemos casos um pouco atrás, não é? De Júlio Sistaki, que, quer dizer, exerceu a sua liberdade de expressão, pouco depois foi intimidado, baleado, barbaramente culminou com a sua morte. Tivemos também o caso de rumores de manifestação, cujas suas cabeceiras, nomeadamente o João Massango, também foi intimidado, foi espancado. Hoje, quer dizer, já é o nosso professor universitário, que não passa também de, digamos, intimidações, etc. Portanto, para dizer que o nosso sistema precisa abrir um pouco mais, digamos, para que possa permitir que o cidadão participe. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Penso que também terá ficado essencial, portanto, o questionamento em relação a alguns aspectos fundamentais, portanto, sobre o sistema democrático e alguns elementos fundamentais, portanto, que devem nortear, portanto, um Estado democrático. Continuamos com as linhas abertas para falar com mais alguns telespectadores que queiram, portanto, participar do programa Linha Aberta de hoje, e o tema, portanto, está aí disponível. Tenho aqui em estúdio os meus convidados que vão deixando também ficar a sua apreciação em relação a esta questão. Vamos falar com um telespectador que nos liga na condição de anonimato, liga-nos de Maputo. Muito boa noite, bem-vindo à Linha Aberta. Alô, boa noite. Boa noite, já está a participar, tenha a liberdade. Boa noite, já está a participar. Eu queria contribuir, né? Eu vou pedir que baixe ou desligue o volume, portanto, da sua TV e que nos ouça a partir do telemóvel ou do telefone, e assim a nossa comunicação fica perfeita. Obrigado. Eu gostaria de participar, porque é muito triste o que está acontecendo aqui, né? É muito triste. Acho que cada coisa que acontece aqui no nosso país aqui nunca tem uma justificação. Ou porque ainda vão investigar. Tivemos a morte do Dr. Silica. Depois do Dr. Silica, tivemos o Sistaki. Há pouco tempo foi o procurador. E agora temos outro caso, né? Eu acho que nenhum desses casos foram esclarecidos. Mas eu acredito que se fosse um do membro do governo,
já será esclarecido, ou terão procurado de qualquer jeito. Né? É muito triste isso. É possível a pessoa dizendo, falando a verdade, é um crime. Não podemos ver assim. Tá? Não, temos muitos problemas, porque são problemas de dívida, porque tem problema de que, além de resolver os problemas mais essenciais do país, não? É? Aquelas pessoas que tentam fazer qualquer coisa para poder resolver os problemas, são as pessoas que estão a ser eliminadas. Será que nós temos que desaparecer, deixarmos o governo em si, só governar? Vai governar para quê? Porque só a população que é importante, que pode ser importante não é. Porque se nós fôssemos importantes, teríamos que ser, pelo menos, tínhamos que ser aquelas pessoas respeitadas, mas como nós não somos importantes para eles, fazem, desfazem. Isso que é mau. Será que, sabe, eu diria que é o seguinte, que talvez toda a população está revoltada com o governo. Sei que é uma pena porque é falta de coragem. Se tivessem coragem, eu acredito que talvez já acordava e ia reagir. E o governo em si, ele sabe perfeitamente disso. Pois penso que perdemos o sinal deste telespectador. De qualquer das formas, querendo, pode voltar a ligar-nos. A nossa linha está disponível ou continua disponível para os próximos minutos ainda acolhermos algumas reflexões de alguns cidadãos relativamente, portanto, ao tema que está hoje em abordagem no programa Linha Aberta, e temos estado, portanto, a falar sobre, e temos estado também a fazer referência a isso, o recrudescimento do crime na capital do país e, objetivamente, sobre o atentado ao Dr. José Jaime Macuano, que é comentador residente do programa Pontos de Vista, aos domingos à noite, aqui na STV, e também é académico, portanto, docente universitário. Mais um telespectador que nos liga na condição de anonimato. Muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Boa noite. Tenha bondade. Desculpa, eu não vou falar muito, mas primeiro queria criticar o primeiro ouvinte que falou aí, chamado Enfundíssimo, né? Acho que é um fundíssimo, porque ele fala-me de que são uns que querem aproveitar esse atentado para oportunidade. Não é possível. Ele tem que pensar o que quer falar. E outra coisa, eu gostaria de ver que pudesse proteger, portanto, todos os vossos comentadores. Porque isso é um pouco irritante, uma pessoa que quer dar um ponto de vista para amanhã, a gente aprender o que podemos fazer e sermos atacados ou a ser atacados. Eu, pelo menos, não estou a favor ou, pelo menos, devem defender os vossos comentadores e tentar entrar com o governo, pelo menos tentar procurar o que está a acontecer, porque estamos a ver muitas coisas acabarem aí, vendo a deixar as suas famílias e a sofrer atentados que não tem nada a ver. Portanto, o dinheiro que foi comprado ou o dinheiro que desapareceu, compraram barcos. Uma coisa que iniciaram, poderão comprar muitos barcos, poderão comprar poucos barcos, poucos recursos, para pelo menos evitar, para não criar uma grande dívida, não é? Portanto, eu estava a pedir, portanto, essas coisas de linha aberta ou pontos de vista, tinham que primeiro defender os vossos comentadores, senão as pessoas vão acabando aí. Muitíssimo obrigado pelo seu contributo. Ficou, portanto, a opinião deste telespectador. Não foi, portanto, incisivo em relação, portanto, àquilo que é o tema, mas, portanto, uma questão, diga-se, transversal ou marginal. De qualquer das formas, fica, portanto, a observação deste telespectador. A linha continua disponível, querendo, portanto, os nossos telespectadores que acompanham o programa em Moçambique e também na diáspora poderão ligar e deixar ficar, portanto, a sua reflexão em relação, portanto, a este assunto que vai mexendo com as sensibilidades, as diferentes sensibilidades, e aqui a tocarem-se alguns aspectos, portanto, também bastante sensíveis, como é a questão do eventual oportunismo, portanto, a ineficácia ou inoperância da justiça, entre outros aspectos. Vamos falar com mais um telespectador. O Mário está em linha. Boa noite. Bem-vindo ao Linha Aberta. Sim, boa noite. Não, eu também queria solidarizar a família do Dr. Macuano, né? E lamentar o que está a acontecer a nível do país. Mas eu estou mais preocupado. O que afinal de contas, a Liga de Direitos Humanos pode fazer pelo cidadão? Será que não há forma de como
processar o governo, o que é que se pode fazer? Porque a nossa justiça não está a agir. Então, quem pode agir pelo cidadão comum? Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, Mário. Temos linha disponível para mais 2 telespectadores e depois disso, portanto, vamos encerrar as nossas linhas e voltamos, portanto, às reflexões no estúdio dos nossos comentadores. O número está disponível ainda no rodapé. Os telespectadores podem, portanto, entrar e participar. O Mário a deixar ficar também algumas questões de fundo e que exigem também, portanto, reflexão. E penso que os nossos comentadores aqui no estúdio, portanto, quer o jornalista Marcelo Mosse, quer, portanto, a doutora Terezinha, portanto, ativista social, vai deixar ficar o seu pensamento, o seu ponto de vista. Vamos até Matola para falar com mais um telespectador. Liga-nos também na condição de anonimato. Boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, já está a participar, nós estamos a ouvi-lo. Deixe ficar a sua reflexão. Sim, eu acho que aquilo que está a acontecer aqui em Moçambique, o povo moçambicano tem que preparar e pensar, porque nós já estamos cansados de assistir coisas que não têm princípio nem tem fim. Agora, eu acho que a decisão tem que sair do povo. Porque nós estamos a sofrer do rumo Maputo, estamos a sofrer mortes, né, sequestros nas cidades, ninguém diz nada, nem o governo, nem quem. Eu acho que o povo tem que pensar como resolver este problema. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Portanto, foi um telespectador, ou mais um telespectador, que ligou-nos desta feita da cidade da Matola. Ligou na condição de anonimato. Deixa ficar, portanto, a sua reflexão, o seu pensamento, o seu sentimento, portanto, em relação a este recrudescer do crime no país, muito em particular, portanto, na cidade e província de Maputo. Vamos falar com mais um telespectador. Fala também, portanto, na condição de anonimato. Liga-nos de Maputo. Boa noite, bem-vindo à Linha Aberta. Boa noite. Tenha a liberdade. Gostaria de ser prático e direto. Nós estamos num estado que está bem claro que a liberdade de expressão é uma questão nula, não existe. Quem fala deve ser baleado ou deve ser atentado. Nós não vamos atrás de muita coisa. O importante é diminuir as atribuições que o chefe do Estado tem. Se ele pode nomear o Procurador-Geral, quem é o Procurador-Geral que vai investigar o governo? Se ele pode nomear o presidente do Tribunal Supremo, quem vai procurar saber o que acontece ou deixa de acontecer? Uma situação clara da dívida pública. Se nós conhecemos quem são os responsáveis que devem buscar e responderem pelo dinheiro fora, que é o Ministro das Finanças e o Presidente da República em exercício, não temos por que procurar investigar situações se existem pessoas que podem responder diretamente no assunto. Então, eu manifesto a minha indignação. Temos um exemplo do Brasil. O PT, o partido da Dilma, partiu de manifestações públicas, eram ativistas contra situações de gênero. Então, eu condeno os partidos políticos também, que matam, que deixam de organizar, melhor dizer, manifestações pacíficas, marchas, para mostrarmos a nossa indignação contra esse atual governo. Porque não está a ir de acordo com aquilo que o povo lhe elegeu. Se nós temos o poder, nós temos que... Acredito na alternância. Acredito que a alternância traz pressão e traz um bom sistema de governação. Então, se quem não serve, quem está no poder não serve, temos que tentar o outro. Assim a vida anda. É assim que os países com melhor democracia estão a surtir efeito, os resultados estão a ser de esperança, estão a ajudar o povo. Então é preciso que se analise essa situação. Será que um dia a STV vai ter que fechar? Porque está a trazer comentaristas que falam ou criticam o governo em exercício? O que será do nosso país? Essa é a indignação que eu trago. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Portanto, este foi o nosso último telespectador para esta leva de telespectadores que
se dispuseram a ligar-vos e a deixar ficar o seu pensamento, a sua reflexão. Temos quase que a certeza de que vários outros telespectadores também pretendiam ou pretenderam dar a sua opinião, entretanto nem todos podem dar, mas aqui há um dado que salta facilmente à vista, é que mais de metade dos telespectadores que nos ligaram-nos à condição de anonimato. Será esta retração, já o efeito desta retração que o ato, ou os atos, portanto, macabros, criminais, pretendem criar, portanto, ao cidadão? Pois, a tal ideia da cultura de medo que se está a instalar progressivamente, e de modo que tu, no caso do atentado contra o Dr. Macondo, não tens ainda, exceptuando, digamos, casos isolados, uma solidariedade de classe, de classe organizada, digamos, a favor, digamos, de uma investigação cabal disto. Portanto, a sociedade está a ficar, digamos, retraída. E é preciso também dar aqui uma informação que eu penso que ajuda como indicador, portanto, de uma tendência de repressão. O doutor Luís de Brito, portanto, do IES, está fora. Portanto, está fora porque também, portanto, deve ter recebido ameaças, houve informações segundo as quais, portanto, ele seria alvo, digamos, de um atentado. E, portanto, a situação é terrível, num contexto em que nós temos um conflito de baixa intensidade, uma guerra com mortes também nas estradas, também impunes, portanto, diga-se com veemência, tanto impunes, né? E eu vislumbro, não sei, digamos, amanhã nós temos o início dos debates neste quadro da reconciliação. Espero, digamos que nos termos de referência para as conversações haja claramente, digamos, um roadmap, um cronograma que, digamos, estabeleça o desarmamento, digamos, o Vietnã. Portanto, não faz sentido, portanto, que este partido continue armado. E também se diga o mesmo em relação, digamos, ao tal debate sobre a despartidarização do Estado. E eu não gosto muito desta ideia de despartidarização do Estado. Eu prefiro falar em termos de despartidarização dos negócios do Estado, porque é aí onde digamos, se poderiam, digamos, criar caminhos para uma inclusão económica, tanto de elementos da oposição que permitiria, digamos, ajudar, digamos, esta pacificação. Pois, doutora Terezinha, aqui um dos telespectadores questionava que mecanismos podem ser usados, se devem usar para travar esta onda de criminalidade. E também chegou a perguntar o telespectador o que é que a Justiça está a fazer, afinal? Ok, é interessante. Eu tive alguma dificuldade em perceber todas as perguntas por causa do eco. Mas é interessante que a maior parte, para além do que se referiu sobre o anonimato, é a revolta em relação ao caso. Em relação a alguns aspectos foram levantados, em relação ao oportunismo. Eu tenho a certeza que quando a STV promoveu este debate, não é pela pessoa, mas o que é que isto representou. O que é que o Macoano representou em relação à tentativa de calar uma voz? Em relação à tentativa de calar uma voz crítica, que até que muitos de nós pensamos como ele, mas que não expressamos vivamente. Portanto, em relação à pergunta que foi feita, mas isto não é oportunismo? Não é oportunismo. Porque é uma série de situações que têm vindo a acontecer, como nós dissemos no princípio do nosso debate, há uma série de situações há de uns anos para cá, tanto que isto é mais um caso e é isso que nos leva a levantar as nossas vozes e aceitarmos vir para aqui e dizer que já basta. Por outro lado, em relação a como
como defender os direitos humanos, como vem na nossa Constituição e como vem em todos os instrumentos internacionais e regionais que Moçambique é parte integrante. A defesa dos direitos humanos é um trabalho, é um compromisso multidisciplinar e multissectorial, que não é só das instituições do Estado, mas também da sociedade civil e de todos os atores sociais que fazem parte de uma sociedade. Portanto, e todos nós, é por isso que também a sociedade civil moçambicana, incluindo os mídias, incluindo os órgãos de comunicação social, estão aqui, têm a sua cota-parte de serem também os olhos em relação de observar o que é que o Estado, as instituições estão fazendo. Então, não é só uma liga, uma instituição, mas é um conjunto de organizações que devem trabalhar juntos para a defesa e sempre batalhar para que os direitos humanos têm várias vertentes, não só nesse aspecto concreto, em relação à liberdade de expressão, liberdade de opinião e o acesso à informação, mas também o direito à paz. O direito à paz que nós não temos. Falamos em Mapuano, mas dissemos também durante este debate de vários cidadãos moçambicanas que estão sendo atentados contra elas em relação aos seus direitos. Contra as crianças, contra os albinos, contra as pessoas com deficiência, contra as pessoas idosas. Então, é este o clamor, o grito dos e das moçambicanas em relação à defesa dos direitos humanos. Hoje falamos numa Coane, mas que representa algo muito mais de muitos moçambicanos. Depois havia uma parte que é a discriminação, que eu percebi, porque se fosse algum dirigente em que houvesse algum problema, o caso seria logo investigado. Eu não creio que sim, eu não creio. Acredito sim que o sistema de administração da justiça, e como lemos no jornal, o crime organizado é cada vez mais sofisticado e nós devemos também estar a acompanhar essa sofisticação. E falamos na PIC, falamos das outras, em vários setores do sistema de administração da justiça, mas que devem ser dotados e devem também reconhecer que não são capazes e pedir apoio exterior, não é? Mas bem, neste momento, se calhar o grande sentimento do cidadão é encontrar uma forma de ter segurança. Ter segurança e de se restabelecer essa confiança, portanto, entre o Estado, a polícia, os órgãos da administração da justiça e o cidadão. Que mecanismos, que saídas e que caminhos é que podem ser seguidos para que a breve trecho, esta confiança possa ser restabelecida? O que é que deve ser feito? O que é que pode ser feito? Eu penso que isso passa desculpa, a questão foi para si, mas eu penso que isso passa por um discurso público, digamos, de condenação veemente contra isto. Um discurso público, mas também uma proação da PGR, porque a inação da PGR esvazia o sentido, como tudo, do cometimento do presidente Nunes no seu discurso inaugural em relação, digamos, à liberdade de expressão. E, portanto, o discurso político, público, comunicação com as pessoas e uma ação concreta no terreno são fundamentais para que as pessoas, portanto, se sintam digamos, seguras. E também, digamos, a paz efetiva é precisa. Tem a mesma apreciação? Sim, eu queria dizer que falamos sempre na paz, em todas as palavras, em todas as situações, mas não vemos os encontros, os diálogos. Não falamos só que os ataques vêm de um lado, nós temos também que ver que ambas as partes atacam. E eu tenho que dizer isto, não é? Não podemos dizer que se é
os ataques da Renamo. As forças de defesa também vão, em nome de defender as populações, também exercem, devemos dizer a verdade, exercem também represálias contra a população. Pois bem, o programa Linha Aberta caminha para o seu final, depois de termos colhido, portanto, as análises dos nossos comentadores e também, portanto, a participação dos telespectadores. Dou, portanto, alguns minutos para considerações finais relativamente, portanto, a esta questão do crime violento que toma conta do país, mais particularmente, portanto, da cidade de Maputo. Não, quer dizer, eu gostava de repisar em dois aspectos. Um aspecto é a necessidade de proação da PGR. Outro aspecto é o investimento na polícia. Portanto, não na dimensão de repressão, portanto, mas na dimensão de competência de polícia científica. Isto é necessário, digamos, para que nós, em Moçambique, comecemos a viver um clima em que a criminalidade organizada, essas redes que hoje estão dentro do Estado, e não é aquilo que a PGR, a doutora Buchil, diz que o crime organizado, eles contra nós, não. É que o crime organizado controla, digamos, certas instâncias do aparato público. Eu digo isto porque tenho recebido, portanto, indicações nesse sentido, e este caso do doutor contra o doutor Mocano mostra isto, sem batota, não é? Embora, digamos, não possamos estar aqui, digamos, a apontar autores específicos, sem termos, digamos, uma investigação, temos independente. Qual espera que possa ser, portanto, a atitude, o comportamento, portanto, daqueles que emitem opiniões, daqueles que, os académicos, aqueles que fazem opinião, depois, portanto, deste acontecimento? Não sei, pela parte que me toca, tudo é esta, de estar aqui, digamos, manifestar a minha opinião, portanto, estou habituado a isto, portanto, já há muito tempo, já sofri várias ameaças, já ouvi dizer que, ainda ontem, circulou no WhatsApp um texto a dizerem que depois do Mocano vem o Fernando Lima e depois eu, mas não sei, é lamentável, digamos, que isto aconteça. E quando eu digo assim, falo nestes termos, a minha família, os meus amigos, tanto eles não gostam, mas infelizmente, digamos, aconteceu o que aconteceu contra o Dr. Mocano. Isto não é motivo para aqueles que se sentem na obrigação de falar, calarem-se. Acho que não é motivo, aliás, motivo para arregaçarem as mangas e dizerem mais. Pois bem, doutora Terezinha, considerações finais. Pronto, obrigado também por este momento de mais uns momentos para a nossa reflexão sobre o que está a acontecer. Muito preocupante, não é fácil, estamos num clima de medo, de grande medo, de terror, os chamados esquadrões da morte, que a todo momento estão, de repente, há um acontecimento, mas eu espero e desejo que perguntaste sobre os académicos, os pensadores, os analistas, o que é que vai acontecer, qual será a tua atitude. Eu penso que vamos continuar a lutar, porque é isso que devemos. Vamos continuar a lutar, mas é preciso também que haja uma intervenção muito forte em relação a investigar quem são os mandantes, a investigar os esquadrões da morte. É preciso fazer-se isso, não é? Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a vossa presença, portanto, aqui no programa para ajudar-nos a refletir e a analisar, portanto, este atentado ao Dr. José Jaime Macuano, comentador, presidente do programa Pontos de Vista. O atentado aconteceu, portanto, na manhã de ontem, na zona de Marraquém, e neste momento está hospitalizado, entretanto, fora de perigo. Despedimos-nos, marcamos novo encontro para daqui a uma semana para mais uma reflexão. Boa noite e até lá.